Olá, meu nome é Derek Andrei e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje falaremos de um tema um tanto quanto espinhoso. Falaremos do movimento político Black Lives Matter, o BLM. Para isso, Mister se faz explicitar alguns pontos antes da análise. Primeiro, afasto agora, pois entendo que o ambiente está mais propício a uma real reflexão e debate sobre o movimento BLM. Seria contraproducente fazê-lo em meio à indignação coletiva instaurada há 2 meses. Com as emoções à flor da pele, o impacto da mensagem seria de afronta e desrespeito. E esse não é o intuito. Segundo ponto. Repito, o Black Lives Matter, transcrito aqui, diz respeito ao movimento político e não à tradução literal do termo. Isto é, está-se a debater a legitimidade e presteza do movimento político. Somente isso. Tal elucidação se faz necessária antes que as más línguas ventilem as formidáveis palavras de ordem. Fascista, racista, taxista. Bom, feitas as ressalvas necessárias para os nossos dias atuais, passemos à análise propriamente dita. A raiz do presente texto se dá entre 2 pontos primordiais do BLM, a vassalagem e a hipocrisia. Não me concentrarei nos pontos incontroversos que me fazem desgostar do movimento, o ressentimento e o caos, porque, a meu modo de ver, não se lida com o racismo provocando mais racismo, mais ressentimento, mais desagregação, mais baderna, mais confusão, em suma, mais violência. Não me concentrarei nesses pontos, pois entendo que toda pessoa que esteja realmente comprometida com um debate público democrático compreende que esse não é o melhor caminho a ser seguido. Gostaria então de apontar, como já disse, um aspecto mais profundo que se cinge sobre uma áurea de hipocrisia e vassalagem. O faço, pois tal percepção é nebulosa. Minha função será apenas a de abrir os olhos para o que acredito ser a essência do movimento, a usurpação de indignação legítima para fins únicos de disputa de poder político. Comecemos então apontando alguns fatos de importante realce. O BLM vocifera que todo insucesso e violência vividos pela comunidade negra estadunidense é fruto direto do racismo estrutural e da coerção policial. Entretanto, dados apontam na direção contrária a essa conclusão. Esse reducionismo é claramente falacioso. A título de exemplo, tem-se hoje, na comunidade negra dos Estados Unidos, um nível de assassinatos abruptamente maior do que na época da efervescência repressora estadunidense, 1950, na qual a população também era mais pobre. Vê-se assim que o crime praticado em tais comunidades não tem correlação direta, quiçá exclusiva, com repúdio ao racismo ou com a pobreza. Outro dado que é de grande monta é a percentagem dos autores desses assassinatos. 90% dos homicídios de negros são cometidos por outros negros. Não há assim um genocídio promovido por brancos a fim de clarear e acabar com a população negra dos Estados Unidos. Mas, mesmo representando um teor populacional de apenas 13% dos estadunidenses, os negros respondem por aproximadamente 50% dos crimes. Sendo os que cometem mais crimes serão, logicamente, os mais repreendidos. Tendo proporcionalmente uma população menor, os índices de violência policial por habitante tendem a ser maiores, em uma diferença que nem é tão abrupta assim. Questão de matemática simples. Não obstante, isso não significa dizer que não existe racismo e que não existam policiais racistas.
Porém, atribuir toda a pretensa mazela dos negros estadunidenses a um pretenso racismo estrutural, genocídio policial, é desonestidade intelectual. Para mim, soa como mera criação de capital político. No afã de explicitar de forma mais genuína o motivo pelo qual a comunidade negra estadunidense vem sofrendo em demasia nas últimas décadas, o economista Thomas Sowell, negro, prediz, levando em conta o histórico escravocrata e segregacional do país, que o maior fator para esse insucesso fora a crença nos ideais ventilados pelo Partido Democrata Americano pós-1960. Para ele, a comunidade negra deixou-se iludir com ideias tolas de uma elite calcada no pós-modernismo, ideias que só resultaram em um isolamento cultural. Houve, assim, separação de toda uma tradição de sociedade já consubstanciada no mundo ocidental, que gerara de forma macro condições positivas. Nodal, assim, expor a fala do autor. Para isso, eu vou recorrer ao computador que está aqui do meu lado, que eu já deixei o texto separado e eu vou ler para vocês. O argumento do legado da escravidão não é apenas uma desculpa para um comportamento indesculpável nos guetos. Em um sentido mais amplo, é uma evasão de responsabilidade pelas consequências desastrosas da visão social predominante de nossos tempos e pelas políticas públicas baseadas nessa visão, ao longo do último meio século. Qualquer pessoa que leve a sério as evidências precisa apenas comparar as comunidades negras à medida que evoluíram nos primeiros 100 anos a escravidão com as comunidades negras à medida que evoluíram nos primeiros 50 anos após o crescimento explosivo do estado de bem-estar social a partir de 1960. Você não pode pegar pessoas de qualquer cor e isentá-las dos requisitos da civilização, incluindo trabalho, padrões de comportamento, responsabilidade pessoal e todas as outras coisas básicas que a inteligência despreza, sem consequências ruinosas para elas e para a sociedade em geral. Subsídios não julgadores de estilo de vida contraproducentes estão tratando as pessoas como se fossem gado, para serem alimentadas e cuidadas por outras pessoas em um estado de bem-estar social e ainda assim esperando que elas se desenvolvam à medida que os seres humanos se desenvolvem ao enfrentar os desafios da própria vida. Bom, então, além de todo esse escopo mencionado até aqui, tem-se que o BLM é parceiro da Planned Parenthood, uma associação de abortamento produzido criada por Margaret Sanger, eugenista convicta. Para se ter noção exata do que eu estou falando, vamos ler um trecho de um de seus próprios livros. Mais uma vez, vou ao computador. Devemos contratar 3 ou 4 ministros de cor, de preferência com histórico de serviço social e com personalidades cativantes. A abordagem educacional mais bem-sucedida para o negro é através de um apelo religioso. Preste atenção agora. Nós não queremos que vaze o discurso que intentamos exterminar a população negra. E um ministro é o homem que pode corrigir essa ideia caso ela ocorra a qualquer um de seus membros. Como se não bastasse, ela continua dando cabo às suas ideias através do programa instaurado nos estados do sul dos Estados Unidos, o Negro Project. Nele, ela intenta consubstanciar sua ideologia eugenista, como bem remonta através de outro de seus escritos. A falta de equilíbrio entre o nascimento dos fracos e fortes é a maior ameaça atual para a civilização. O exemplo das classes inferiores, a fertilidade dos débeis mentais, dos deficientes,
dos afligidos pela pobreza não deveria ser tomado como exemplo pelos mais fortes e aptos mental e fisicamente. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar a hiperfertilidade das pessoas mental e fisicamente inferiores. É possível que métodos drásticos e espartanos sejam inevitáveis. Agora, adivinhe em qual local 80% das clínicas da Planned Parenthood estão fixadas? Sim, nos bairros negros e hispânicos. Não pode ser mera coincidência. Diante de todas essas palavras, bem como dos escândalos atuais de crime contra a bioética ofertados pela clínica. A pergunta que fica é: será mesmo que a cúpula do BLM não sabia de nada disso, mesmo estando tão afeitos e próximos à Planet? Parece-me muita ingenuidade crer que não. Sendo assim, restam ainda outras perguntas. Sabendo disso e ficando omissos, será mesmo que vidas negras importam para o BLM? Será que alguma vida importa? Ou elas podem ser tratadas como mero efeitos colaterais para um bem maior? Por que também não há menção aos correntes assassinatos na própria comunidade negra se o movimento é pela vida? Por que não há uma reflexão do abandono de lar entre os pares da própria comunidade se o movimento é pela vida? Por que não há protestos contra a Planned Parenthood, pelos inúmeros assassinatos cometidos contra as vidas negras se o movimento é pela vida? Pior, há um alinhamento do BLM com a Planet. Por essas e outras, vislumbra-se no movimento um locupletamento com a indignação legítima alheia. Pessoas estão sendo enganadas e enganando umas às outras a partir de uma ideia que de primeira monta é legítima: combater o racismo. Mas fiquem sempre vigilantes e atentos com as mirabolantes nuances do poder. A engenharia social existe e está mais presente em nossas vidas do que podemos perceber. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Não esqueça de ativar as notificações e, claro, se inscrever no canal. Deus abençoe a todos. Até a próxima e um forte abraço.